Tá no ar, Debate Maravilha. Bom dia, gente feliz, que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, nessa quarta-feira maravilhosa que Deus preparou para nós. Que alegria poder estar com você aqui, sabendo que grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. É a Maravilha 89,7 aqui da cidade de Uberlândia. Estamos na Avenida Cesário Alvim 818, no edifício 2000. Estamos aqui e vamos ter a maior alegria de receber você para tomar um cafezinho. Geralmente do Júlio Neném, hoje o cafezinho está sendo da dona Kellyanne, viu? Que alegria. O irmão já está participando aqui com a gente. Irmão Carlos, aquele abraço, nosso carinho para você. Vamos estar orando sim por você, pela sua casa, viu? É o pastor Carlos Henrique aqui na comunicação. Já mandei para o senhor o telefone que o senhor me solicitou. Que Deus abençoe. Deus abençoe Isabel Cristina pela sua participação e todo mundo que sempre está ligadinho aqui com a gente no Debate Maravilha. O Debate Maravilha que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia. É uma iniciativa da nossa rádio, presidida pelo querido irmão Eduardo Cunha, com o intuito de trazer mais esclarecimento, mais luz a respeito de temas relevantes, importantes para cada um de nós. E é por isso que a gente está por aqui, tá bom? Você que ainda não está seguindo o perfil da nossa rádio, ajuda a gente a bater nossa metinha. Tá fácil a nossa meta, 4.000 seguidores nesse mês agora de maio, tá quase chegando e você pode colaborar. Colaborar e ainda ganhar uma pizza. Já pensou? É só seguir nosso perfil Uberlândia 89 Maravilha. Lá tem um post a respeito da Alphaville Pizzaria. Gente, eu já comi a pizza de lá, é maravilhosa. Vai lá no post da pizza, segue o perfil da Alphaville Pizzaria e marca 3 amigos, pode ser parente, irmão da igreja. Só não marca eu, porque o pessoal fica me marcando e toda hora aparece pra mim, ó, você foi marcado lá, né? Eu falo assim brincando, gente, mas marca o pessoal da cidade. Sabe o que é legal? Que daí eles começam a seguir nosso perfil e ajuda a gente a bater a meta. A Alphaville Pizzaria tá na Avenida Floriano Peixoto, 5.237. É aquele shoppingzinho que tem ali bem no comecinho da Floriano, na loja 9. Você tem um espaço familiar muito agradável, se quiser levar sua família, amigos, irmãos da igreja, para poder comer uma pizza na Alphaville Pizzaria. Na Floriano, 5.237. Se quiser pedir, o telefone deles também eles atendem rapidinho, é 34-DDD 3305-4440, 3305-4440. Seguindo o perfil da Maravilha, o Uberlândia 89 Maravilha, seguindo o perfil da Alphaville Pizzaria, marcando 3 amigos no comentário lá da pizza, você fica concorrendo a uma pizza de calabresa, portuguesa ou marguerita, a sua escolha, ou metadinha, tá? De cada um. É a Maravilha Uberlândia abençoando você, porque você tá sempre com a gente, merece, né? A gente que dá um presente era pra todo mundo. Quando não tem jeito, a gente sorteia uma pizza da Alphaville Pizzaria. Um abraço, João Júnior, ligado aqui com a gente, nosso querido deputado. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe também a querida irmã Kelly Omara, que sempre apresenta com a gente aqui o Entre Nós. Calma, gente, o pessoal tá mandando mensagem, o Entre Nós vai voltar. A gente tá organizando aqui na grade da programação um dia para ficar mais gostosinho da gente poder fazer esse programa com mais qualidade, com mais tempo, para abençoar você, tá? Um abraço, Kelly Omara, o pessoal pedindo a sua presença por aqui, viu? Nós estamos hoje aqui muito bem acompanhados, já estão conosco aqui nos estúdios da Maravilha FM, o querido pastor, né, pastor Bruno Barbosa. Seja bem-vindo, pastor Bruno Barbosa. Obrigado, pastor Carlos, um prazer imenso estar com os irmãos aqui, a todos os ouvintes da Maravilha FM, a todo o povo de Uberlândia e aonde chegar as ondas da 89,7. Que Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus. O senhor faz parte ali do Ministério Arca da Aliança, né? Isso, Ministério Arca Aliança, situado no bairro Morumbi, da nossa pastor local, pastor Antônio, pastora Vânia. Sim. Estamos lá servindo ao Senhor com muita alegria. E qual que é o endereço lá, pastor? Já passa o endereço e os horários de culto? Os nossos horários de cultos é terça-feira, às 19h30, quinta-feira, às 19h30 também, que inclusive estamos numa campanha agora sobre as cartas do Apocalipse, e aos domingos, culto da família, às 19h, fica na Avenida Santos Reis, 598. Glória a Deus, que bênção. Pastor Bruno Barbosa, pela primeira vez aqui com a gente, espero que seja a primeira de muitas. Com certeza, em nome de Jesus. Pastor Ronaldo Azevedo, que já esteve aqui com a gente, né, fazendo o Almoce com a Palavra, né? Ele que também é especialista aí na área das emoções. Que prazer recebê-lo aqui do Ministério Vinde a Mim. Pastor Carlos Henrique, muito obrigado pelo convite. É sempre bom estarmos juntos aqui. Nós temos a felicidade de trabalharmos com
inteligência emocional, com desenvolvimento humano, para aquilo que as pessoas possam dar o seu melhor, né? Ser aquilo que elas são verdadeiramente, aquilo que elas foram criadas para ser. Né? E a gente está ali no Ministério Vinde a Mim, ali na Avenida Monsenhor, na Avenida Marciano de Ávila, no bairro Bom Jesus, número 534. Sim. Os nossos cultos lá são às quartas-feiras, hoje, né, às 20 horas. E domingo, às 9 horas, 9h30 da manhã, nós temos a escola bíblica. Estamos estudando os livros da Bíblia, cada livro. Olha, né? Que bênção. A origem do livro, o que o livro representa, qual a mensagem que o livro traz, quais foram os autores, né? O propósito de cada livro. E nós temos o culto também da família, às 18 horas, no domingo. Que bênção. E o senhor trouxe mais um convidado, apresenta ele aí para nós. Esse aqui é o irmão? É Genivaldo. O irmão Genivaldo, achei que vocês dois tinham chegado junto. Só estava junto. Irmão Genivaldo, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, pastor Carlos, né? Para a gente é um privilégio, é um prazer estar hoje compartilhando aqui dessa bênção, podemos assim dizer, né? Na oportunidade, nós já queremos agradecer a direção da rádio de uma forma geral e dizer que estamos começando hoje, né? Nós somos aí e tenho certeza que nós estamos chegando para somar, né? Sim. Nós estamos ali na igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Patrocínio, né? No bairro Morumbi, a qual tem por presidente o nosso pastor regional, pastor Davi Francisco, e também nosso pastor Osley, né, que fica lá na nossa sede, lá na cidade de Patrocínio. Tá então, certo. para nós é um privilégio, né? E hoje a gente veio em dupla, né? O pastor Wesley, que está do meu lado aqui, o pastor Wesley, ele que dirige o nosso trabalho, a nossa igreja lá no bairro Seringueira, no Alto Seringueira, lá no Alto São Jorge, né? Olha que e para nós é bênção. um privilégio estar aqui. Amém. Muito obrigado por essa porta aberta. Seja bem-vindo também, pastor. É Roger? Wesley. Seja bem-vindo, viu? Amém, amém. A partir de hoje, a Igreja Madureira vai fazer o programa aqui do meio-dia ao meio-dia e 30. Então, aqui agora para convidar os irmãos para estarem conosco a partir do meio-dia, participando então do culto, do Almoço com a Palavra com a Igreja Madureira. E na sequência, tem a Igreja Mundial do Poder de Deus. Hoje, gente, no Debate Maravilha, nós temos um tema que a gente tem falado desde segunda-feira passada a respeito disso. Nós compartilhamos aqui com os nossos queridos convidados, pastor Bruno, pastor Ronaldo, esquecendo seu nome, Ronaldo, pastor Ronaldo, a respeito de saúde mental. Esse tema é um tema muito importante para nós, porque a gente tem percebido uma crescente, principalmente na vida dos líderes, né, da liderança de um modo geral. E o tema é saúde mental de pastores, mas não se apegue somente à questão dos pastores, porque pastor é gente, então qualquer pessoa que exerça uma posição de liderança vai ser muito bom, que a gente vai comentar aqui. E aproveite, gente, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito por aquilo que nós vamos tratar aqui. O que acontece quando quem cuida também precisa de cuidado? O ministério pastoral, ele carrega responsabilidades emocionais, espirituais e humanas intensas. O pastor aconselha pessoas em crise, acompanha famílias em sofrimento, administra conflitos, lida com expectativas constantes e muitas vezes ele permanece disponível praticamente o tempo todo. Em meio a essa rotina existe uma realidade cada vez mais discutida. Quem cuida de tantas pessoas também pode adoecer emocionalmente. Há quem entenda que muitos líderes acabam vivendo sob uma pressão silenciosa, a expectativa de que o pastor esteja sempre forte, equilibrado espiritualmente e disposto, pode fazer com que ele esconda seus próprios sofrimentos por medo de julgamento, por medo de perder a autoridade ou a incompreensão da igreja. Nesse cenário, a solidão, a ansiedade, a exaustão, depressão, esgotamento acabam sendo enfrentados em silêncio. Por outro lado, há quem tema a valorização da saúde mental e que diga que ela pode ser usada para normalizar a negligência espiritual ou a perda de comprometimento com o ministério. Para essa visão, o cuidado emocional é importante, mas não pode substituir a vida espiritual, a disciplina e a responsabilidade do chamado pastoral. Diante disso, o que nós queremos esclarecer no debate de hoje é sobre a saúde mental de pastores. O que acontece quando quem cuida também precisa de cuidados. A gente vai começar aqui conversando, né, com o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, fica à vontade para o senhor responder para nós a sua visão a respeito do tema e se o senhor acredita que a expectativa de que o pastor esteja sempre forte pode fazer com que muitos líderes das igrejas
fiquem sofrendo em silêncio. Então, pastor Carlos, é importante a gente primeiro ver alguns números, né, que dá uma noção do que nós estamos vivendo no meio dos pastores. Tem um estudo com 163 pastores da Assembleia de Deus ligados à CGABDB, que identificou que 8% dos pastores estavam com depressão. Meu Deus. 18,4% com ansiedade. Tem um outro estudo em Minas Gerais com 94 pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil, que mostrou sinais claros de burnout, com destaque para exaustão emocional e desgaste constante no cuidado das pessoas entre os pastores. E outra pesquisa com 78 pastores na região metropolitana de São Paulo encontrou 16,6% com depressão, 15% com desesperança. Os números apontam para uma realidade que deixou de ser pontual, mas ela é real, é uma frequência grande, né? Para você ter uma ideia, no Brasil existe, no ano passado, aproximadamente 17 mil casos de suicídio na população. Nesse meio, né, estão muitos pastores enfrentando essa situação e nós temos visto, né, e testemunhado muitos casos assim. Então, esse não é um problema teológico, é um problema humano. Nós não podemos esquecer que a Bíblia diz que o homem é corpo, alma e espírito. E o pastor, ele é campeão na área espiritual. Ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele estuda, esmera, faz coisas maravilhosas. Mas, e cadê o corpo e a alma? Né? Muitas vezes a gente encontra homens ungidos, homens preparados, mas que negligenciam a sua alma e negligenciam o seu corpo. E acabam se encontrando em situações de depressão, de ansiedade, de baixa autoestima, né? de incongruência com a sua própria vida. Né? Então esse é um grande desafio que está aí para nós, né? Para nós trabalharmos isso, e nós queremos falar muito sobre isso hoje aqui. Amém. Pastor Bruno. Amém. Primeiramente, nós temos que encontrar a raiz do problema, né? E também fazer exegese bíblica sobre este assunto. Completando o que o pastor Ronaldo tinha falado, nós temos a tricotomia, que é o que divide o ser humano em três partes, né? Que é a parte espiritual, a alma, que é a alma, o espírito e corpo. O corpo é a nossa casa visível, que se comunica com as coisas da terra. A alma se comunica com a mente, se comunica com as emoções, tanto que quando nós vamos trabalhar a parte de cura interior, nós trabalhamos na alma. É onde somente Jesus tem o acesso para curar. E nós temos a parte espiritual, que também é onde se comunica com Deus, que é a comunicação direta com Deus. E nós temos hoje, nas igrejas, várias condições onde realmente nós somos atribuídos a uma perfeição, a um super-herói, onde nós não sofremos nenhum tipo de ataque, onde nós não sofremos nenhum tipo de desejo, onde nós não temos sentimentos, e nós somos dotados de tudo isso. Porque, como eu disse, a própria tricotomia, tanto antropologicamente quanto teologicamente, defende isso. Que nós temos as três partes. E nós temos que entender que nós temos que cuidar, não só de uma área, como o pastor Ronaldo falou com muita propriedade. Nós temos que também cuidar da parte emocional, nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Quantos pastores, como foi falado aqui nas estatísticas, até mesmo com suicídio, pastores abençoados, pastores renomados, pastores que têm um gabarito, são gabaritados aí espiritualmente, educacionalmente também, com seus conhecimentos, e quando pensa que não, entra para a estatística de um suicídio, entra para a estatística de uma separação, de um divórcio, como eu conheço casos também. E nós sabemos que nós temos uma hierarquia hoje, que muitos confundem também essa hierarquia, que é Deus, a família, filhos, e depois, por último, vem descendo, ministério. Muitas pessoas invertem esses valores e não cuidam da sua saúde, da sua família, e começa um déficit, e começa as percas, até perder a sua saúde psicológica, a sua saúde física, onde nós também temos que cuidar da nossa saúde física, porque ser pastor não é ser
alguém de outra região, de uma região celeste. Nós apenas temos um título para que possamos cuidar de algo da parte de Deus aqui na Terra. Mas nós somos seres humanos como qualquer pessoa. E nós temos que preservar, sim, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso tempo para nós também e saber administrar isso de forma bem competente para não cair nenhuma dessas estatísticas, como foi falado aqui. Misericórdia. Os pastores querem fazer algum comentário a respeito também? Na verdade, isso é a realidade, né, do nosso dia a dia. Nós não temos ainda um título de pastor, nós somos evangelistas pela misericórdia, mas a gente acompanha já, podemos dizer, esse sofrimento, né, dos colegas pastores que vem no longo dos tempos, aí, no longo dos anos. E é necessário que se faça uma reflexão para que essa estatística, assim como o senhor disse, pastor, ela venha a diminuir, porque se nós não prestarmos atenção a esses detalhes, né, que nós devemos cuidar do corpo, da alma, né, a gente... Lógico que a obra de Deus ela vem em primeiro lugar, mas a Bíblia diz que nós temos que fazer tudo com ordem e decência, né? Então, cada caso é um caso, e o que acontece? É necessário, às vezes as pessoas julgam, porque o pastor ele saiu de viagem, o pastor está de férias. Uai, por que o pastor não pode ter férias? Ele trabalha 1 ano, 2 anos, ele não pode ter suas férias. Então, bem lembrado, né? E esse assunto ele vem a calhar nos dias de hoje, que onde realmente essas estatísticas, a tendência delas, se não prestarmos atenção ou não atentar para os acontecimentos, a tendência dela é crescer mais, né? Então, é muito bom na verdade, hoje nós estamos aprendendo, né, pastor Wesley, aqui com os nossos pastores, né? Coisa boa. Então, essa é a nossa opinião, né? A questão desse assunto de hoje. É tão interessante isso que o evangelista tocou aqui no assunto, que eu estava conversando com um líder de um grande ministério e os pastores dele estão bem idosos, né? E precisa, consequentemente, haver uma troca futuramente, esses pastores serem jubilados ou aposentados, né? Como o pessoal melhor entender a gente. E ele está com dificuldade porque os jovens não querem ministério, né? Eles não estão querendo ministério. E eu... até deixo isso aqui no ar para a gente poder responder. Por que os meninos estão tão resistentes com o ministério? Será que viram os pais sofrer demais? E agora estão, eu quero fugir desse negócio, né? Vamos falar sobre isso. Inclusive, falando sobre filhos, né? 1 Timóteo 3, 4, 5 diz: exige que o pastor oriente bem a sua própria casa e mantenha os filhos obedientes e respeitosos. O apóstolo Paulo conecta o sucesso familiar à capacidade de liderar a comunidade de fé. Em 1 Timóteo 3,11, aborda a família de forma abrangente ao instruir que as mulheres, geralmente interpretadas como esposas dos líderes ou diaconisas, devem ser dignas, respeitáveis, não fofoqueiras e fiéis em tudo. Em Tito 1,6, reforça que os filhos do líder devem ser crentes e não acusados de descontrole ou rebelião. Diante do exposto, na visão de vocês, os textos citados, eles aumentam essa pressão sobre o pastor, sobre o líder, por ter que agora ter essa responsabilidade também com a família, pastor Ronaldo Azevedo? Sim, tem essa expectativa, né, que o pastor Bruno até falou, de que o pastor seja uma figura perfeita, né? Na verdade, o ser humano está buscando Cristo. Só que ele está tentando achar Cristo em mim, no pastor Bruno, no evangelista. Eles não vão achar. Não vão achar. Né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Ter noção de quem nós somos, de quais são as nossas forças, potencialidades, né? Quem nós somos no reino de Deus e qual o nosso papel. Porque quando fala em administrar bem a família, os filhos, né? Não está falando de perfeição. Porque a palavra no original, né, de administração e gestão, é governar, que quer dizer proestem, né, que focar no cuidado, no esforço e na liderança amorosa, e não na garantia de controle absoluto dos resultados. Né? Ninguém o pastor, nem o homem mais ungido do mundo, ele tem um controle sobre os resultados, nem Jesus teve controle sobre os resultados dos seus apóstolos. Né? Né? É verdade. Vemos aí Judas, Pedro, né? Tantos outros que em algum momento decepcionaram. Sim. Entendeu? Então, mas a igreja cobra, né? Muitas pessoas cobram essa perfeição, mas o pastor, se ele tem noção de que ele é imperfeito, que a família dele não é perfeita, como nenhuma família é perfeita, em nenhum lugar do mundo, né? E ele é só mais uma família nesse mundo, né? Então ele vai se cobrar menos pelos os resultados. Ele não vai comprar essa pressão para ele. Não vai comprar essa pressão. Então, nós precisamos entender que a Bíblia exige fidelidade no processo de criação,
mas reconhece que a salvação dos filhos ela é individual. Sim. Né? Deus dá a responsabilidade. Cada um tem sua decisão. Eles vão fazer a sua escolha. Por melhor que o pai e o pastor se dedicou, eles vão fazer as suas escolhas. Né? E nós vemos hoje que, principalmente, que as crianças hoje, elas ficam muito mais tempo na escola do que com os pais. E muito mais tempo fora da igreja do que nos momentos de lazer, de diversão, de tudo. Então, é uma concorrência que a gente chama de desleal, né? É um disparate, né? Então, assim, essa exigência demais, essa autocobrança acaba trazendo muitos pastores à frustração, à decepção, né? E se espelhando naquilo que a sociedade cobra, o que a própria igreja cobra, mas ela é inútil, essa cobrança. Ela não vai dar resultado nenhum. Ele tem que ter paz consigo mesmo. Olha só, pastor Bruno. É interessante que essa carta, a primeira carta de Timóteo, quando o apóstolo Paulo envia para Timóteo lá em Éfeso, na verdade é um manual pastoral para os obreiros, só que ali ele não estava em momento algum dizendo assim, olha, mas vocês são obrigados, a descendência de vocês, seguir isso. É apenas vocês vão fazer o trabalho de vocês e as escolhas do povo, é o povo quem vai fazer a escolha, como o pastor falou. A questão da escolha, pastor Carlos, ela é muito individual. Tanto que nós somos cobrados individualmente por tudo aquilo que nós optamos por escolher. Cada escolha eu falo que tem uma colheita. Nós temos a semeadura, que ela é opcional, mas nós temos a colheita, que ela é obrigatória. Né? E tudo que aquilo nós semeamos, nas escolhas, nós vamos colher. Porém, os pais não podem ser responsáveis. É o famoso ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Não existe isso. A fruta não cai longe do pé e não, aí vai. Né? Filho de pastor é pastor, filho de evangelista é evangelista, né, evangelista? Então, assim, se fosse assim, era muito bom, porque nós teríamos esse controle. Essa garantia, né? Essa garantia. Quem não quer que seus filhos sigam seus passos, né? Eclesiásticos. Sim. Mas não é uma realidade. Nós temos aí duas vertentes, a expectativa e a realidade. A expectativa é que os nossos filhos sigam, sim, né, o episcopado, que eles almejam o episcopado, porque ele é maravilhoso, só que vai ter a questão da escolha deles. E nós podemos interferir de forma o quê? Referência. E ensinar, aplicar aquilo que nós aprendemos da palavra, né, não só como pastores, como pais, né, como autoridades diretas a eles. Mas nós não temos essa garantia, infelizmente, que eles vão seguir esses caminhos. Tomara que sim, mas não é nada garantido, a escolha são deles. O pastor Antônio esteve aqui na sexta-feira, até aconselho o pessoal a assistir, tá no YouTube, aí, Uberlândia 89, maravilha, no YouTube. A palavra de sexta-feira foi a respeito de criar filhos à luz da palavra. O nosso outro debatedor não pôde vir, ele ficou sozinho, mas foi um trem assim de Deus, porque realmente tinha que ser ele. E ele foi muito feliz naquilo que ele colocou, ele falou que o exemplo nosso para os nossos filhos é a perseverança. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, não que já tenha alcançado, mas uma coisa faça, eu prossigo. Exato. Se a gente tiver esse compromisso de prosseguir, eles já vão ter na gente um exemplo. Agora, garantia não é, mas a semente está lá. Eles estão vendo a referência, né? E oremos a Deus para que realmente eles tomem essa decisão. E a gente sabe que o ministério não é fácil. Eu olho às vezes para meus filhos mais velhos, né? E eu vejo isso. Eles viram muito sofrimento da gente, principalmente para construir templo, né? Hoje o pessoal já trabalha melhor com a ideia de locação, né? Mas na minha época a ideia era construir um templo. E é muito desgastante para um pastor. Vocês são evangelistas, acompanham os pastores também, sabem disso. Uma construção, ela é difícil, gente. Quem já fez um banheiro em casa sabe do que eu estou falando. Agora imagina um templo, né? Não é brincadeira. Então, os nossos filhos são muito cobrados também, né, pastores? Porque o pessoal fala, é o filho do pastor. Eu lembro da igreja, quando meus era pequenininho, né, se alguém fazia bagunça, falava, fala que é o filho do pastor. Né, para ver se aliviava ali a cobrança. Então, eles também são muito cobrados, né, e a gente precisa ter esse entendimento. E o pastor que está nos ouvindo aí, inclusive, né, já fica aqui o meu agradecimento ao pastor Roberto, que colocou no Conselho de Pastores lá a postagem de hoje, falando que vocês estariam aqui falando a respeito desse tema. Um abraço aí para o pastor Roberto, porque realmente os pastores precisam, como foi sugerido aqui, se aliviar dessa pressão. Vocês não têm essa responsabilidade. Né? Já existem outras que nos pesam bastante, né? Várias. Várias. O profeta Elias, ele é um exemplo, na minha visão, né, de uma pessoa muito bem-sucedida espiritualmente, mas que viveu um momento ali
não sei se de esgotamento, se de embate, né? E aí vem uma pergunta aqui, o que o episódio do profeta Elias em 1 Reis 19 revela sobre desgaste emocional e até mesmo sobre grandes líderes espirituais? Vamos falar sobre isso. E olha que interessante, né? Elias, depois de um sucesso extraordinário. O senhor já orou e caiu fogo do céu? Pois é. Ele entrou num estado de depressão por causa da perseguição de uma mulher. Uhum. E o que leva a isso? Isso é até explicado biologicamente, né? Depois de uma grande obra, né? De um grande prazer, mas aquilo foi muito intenso, né? Aquela guerra, né? Ali com os profetas de Baal, né? Foi uma guerra muito intensa. Então aquilo foi muito desgastante emocionalmente, mesmo com sucesso. É normal que depois venha um momento depressivo, isso é normal. Mas ainda veio Jezabel em cima dele, né? Que iria perseguir e matá-lo. Uhum. Então, ficou ali, será que eu sou, será que eu não sou? Será que eu sou o homem de Deus, será que eu não sou o homem de Deus? Né? E ele meio que é a síndrome do impostor, né? Aquela verdadeira síndrome, né, de que será que eu sou o que eu sou? Tem isso, pastor? Tem síndrome do impostor? Tem. Muitos pastores se sentem assim. Quando João Batista se sente uma fraude. Quando João Batista estava na cadeia, ele também mandou os discípulos perguntar se Jesus realmente era o Cristo ou tinha que esperar outro, né? A pessoa se sente uma fraude. Uhum. E muitos pastores estão isso, porque, poxa, mas eu oro, mas eu jejuo, mas eu prego a palavra, mas eu conheço, mas eu faço, e parece que a coisa não acontece, e parece que quanto mais eu faço, mais as pessoas acham ruim. Quer dizer, ele fica meio perdido ali. As lutas do dia a dia, luta com os filhos, luta no casamento, luta financeira. Quer dizer, será que... Por quê? Está no inconsciente coletivo de que se nós somos homens de Deus, tudo vai dar certo. Uhum. Tudo vai funcionar, tudo vai bem. E se alguma coisa acontecer, nós não somos homens de Deus. Não, isso é inconsciente, a gente pensa isso inconscientemente. E isso está no inconsciente das pessoas, lá na rua, lá na sua igreja. Uhum. Então eu preciso saber disso, por isso que esse autoconhecimento ele é importantíssimo. De eu saber dessas coisas, que elas existem, porque eu vou ficar em paz comigo. Né? Eu vou ter mais paz comigo. Então olha lá. Elias, né? Ele ficou naquele estado, né? E aí ele estava o quê? Sem comer, não estava? Uhum. Deus falou com ele assim, vai orar mais, né? Vai acertar isso ou aquilo, vai corrigir isso ou aquilo. O que Deus falou para ele? Come. Sim. Come. Está aí servido para você, levei os anjos para te servir. Ou seja, cuida do físico. Isso. Não tem como você cuidar do físico, cuidar das emoções e do espiritual sem cuidar do físico primeiro. Uhum. Eu tenho que cuidar do físico. Não adianta você evangelizar uma pessoa se ela está passando fome. Não, a Bíblia manda o quê? Eu vou levar a comida para ela, depois eu vou evangelizar. Então, muitos de nós, pastores, estamos negligenciando essa parte física. Uhum. Né? Atividade física, né? Lazer, entendeu? Momentos de prazer na vida, porque senão ele vai sucumbir. Uhum. Né? Então eu tenho cuidado físico, uma boa alimentação, né? Que deixou claro aqui o texto para a gente. Então é muito importante todas essas coisas para que eu ache um equilíbrio. Desafios nós sempre vamos ter. São os desafios que nos mantêm o quê? Em pé. Ativos, querendo conquistar mais, ir mais longe. São os desafios que nos fazem crescer. Todo mundo aqui conhece um eletrocardiograma, não é isso? Sim. Quem está nos ouvindo aí. Como é que é o eletrocardiograma? Ele vai em cima, embaixo, em cima, embaixo. Isso quer dizer que a pessoa está viva. Não é? Então a nossa vida é a mesma coisa. A nossa vida também é cheia de altos e baixos. E todos os pastores também são seres humanos de altos e baixos. Quando o eletrocardiograma faz uma linha reta, quer dizer? Aí deu ruim. E você sabe o que quer dizer isso aqui, essa linha reta? A perfeição. Ou seja, não tem mais altos e baixos. Ou seja, a perfeição é a morte. Por isso que Paulo falava, para mim, viver é Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Porque o lucro. Então a nossa perfeição, se você está querendo a perfeição, então, né, só a morte. Mas eu espero Jesus chamar, espero o Senhor nos chamar. Tem um tempo, porque Ele é o dono da vida, Ele é o que dá e Ele é o que tira. Mas tudo está na mão dele. Então não queira a perfeição agora. A sua igreja não é perfeita, a minha não é. Família não é, os filhos não são, o casamento não é. O seu trabalho não é, o seu salário não é perfeito. Nada é perfeito.
perfeito é só Cristo. Aleluia. Que quando isso acontece na vida da gente, essas coisas, eu tenho que olhar para Cristo. Porque de onde virá o meu socorro? É do Senhor. Do céu. Vem do Senhor. Amém? Pastor Bruno, quer acrescentar alguma coisa? Não, a questão é o seguinte: tem uma passagem, o apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5:23, quando ele fala assim, olha, e o vosso espírito, alma e corpo, aí tem duas palavras. Primeiro, seja conservados, depois irrepreensíveis. Não está ali irrepreensíveis e depois conservado. A conservação é o cuidado. Então, qual que é o ensinamento ali? Vocês vão conservar o espiritual, vocês vão conservar a alma de vocês, o físico de vocês, e é exatamente essa questão de Elias. Fazendo um paralelo, pastor Carlos e os demais pastores, com Jesus no Getsêmani. Jesus passou por um fato que a medicina defende como a hematitrose, que é um caso excesso de estresse, que é exatamente o que o profeta Elias passou depois de ter conquistado uma conquista surreal, fenomenal. E Jesus no Getsêmani também, 2 homens de sucesso, 2 homens bem-sucedidos. Jesus no Getsêmani agora ajoelha, ora e começa a suar sangue, né? Que é o estado da hematitrose, que é o estado de excesso de estresse extremo. Então, se Jesus, um homem de sucesso, se Elias, um homem que tinha acabado de derrotar 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, tinha calado a boca de Acabe e Jezabel, agora ele corre 40 noites para ir para dentro de uma caverna. Como explicar isso? Agora Jesus, que aceitou o sim do Senhor para salvar a humanidade, agora está no Getsêmani ajoelhado, pedindo para o Senhor, né? Mateus 26:39, que se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Sentindo estresse, agonia. Aí logo em seguida, lá em Lucas, começa a suar sangue e ele começa a entrar no estado de hematitrose. Então, assim, tanto teologicamente quanto cientificamente, nós entendemos que qualquer ser que esteja nessa terra, ele é, sim, sujeito a estresse, ele é sujeito a problemas, ele é sujeito a qualquer tipo de patologia, ele é sujeito a uma opressão, e nem tudo, já quero deixar algo bem claro para os espirituais demais, que nem tudo é o diabo, nem tudo é espiritual. Tem coisas que às vezes nós temos que entender qual é o inimigo que nós estamos lidando. Ele é físico? Então nós vamos tratar de forma física. Ele é terreno? Nós vamos tratar de forma terrena. Ele é espiritual? Nós vamos tratar de forma espiritual. Aí as pessoas querem englobar tudo e acham que o psicólogo é do diabo, que o psiquiatra é do diabo, que o psicanalista é do diabo. Deus deixou os médicos, a medicina, e muito bem abençoado, por sinal, que isso aí só pode vir de Deus, o ser humano ter uma ciência, um conhecimento tão avançado assim como a medicina, para justamente nos atender. E nós temos que entender que nem tudo é espiritual, que nós somos sujeitos a qualquer tipo, pastores, evangelistas, obreiros, a qualquer tipo de opressão, de depressão, como qualquer pessoa nesse mundo. Glória a Deus por isso. Inclusive, irmão, se você está tendo problema aí no seu condomínio, temos a solução para você. Condomínio que tem problema aí que nunca se resolve, aquelas decisões sem planejamento, que sobrecarrega o síndico, estressa morador, você precisa mudar para ADM Condomínios. Nosso irmão Eduardo, irmã Keila vão te atender com todo carinho, trazendo organização, método de acompanhamento profissional para o seu condomínio, para tudo funcionar certinho. Vai ser tranquilidade, mais controle e mais resultado. A ADM Condomínios, ela vai cuidar do seu condomínio como ele merece. Entre em contato com eles pelo 34 3210 5599. Repetindo, 3210 5599. Inclusive, eles têm o WhatsApp também, que é 349 9970 5886. 9970 5887, tá bom? Você pode ir lá tomar um café com a irmã Keila, com o irmão Eduardo, eles vão te receber com todo carinho na rua Nego Amâncio, 269, no Jardim Patrícia. Esse dia eu fui no condomínio e vi que eles são administrados pela ADM Condomínios. Fiquei muito feliz e vi que eles têm vários condomínios na cidade que eles estão cuidando. São irmãos realmente compromissados de fazer os nossos condomínios se tornarem um verdadeiro lar. Procure o pessoal da ADM Condomínios. O nosso abraço para os nossos irmãos. Um abraço também vai para Cristina. Cristina está mandando a paz do Senhor para todos vocês que estão aqui na bancada. E ela disse que é da Segunda Igreja Batista Independente do Pastor Aguiar. Um abraço, Pastor Aguiar, sempre ligado nessa rádio, que é uma bênção. Manda um abraço para o meu pastor e para a sua esposa, Diaconisa Val. Um abraço, Diaconisa Val, e para o pastor também, que está ligadinho aqui com a gente.
tá conosco aqui. O pastor Antônio mandou um áudio. Pastor Antônio, daqui a pouquinho eu escuto, e se for para colocar no ar aqui, eu não sei se o senhor falou que é para colocar no ar, já coloco também a consideração do senhor a respeito do tema. Pastor Robson Rodrigues, lá da região do Shopping Park, mandando um abraço para todo mundo aqui, falando que está com saudade de nós. Nós também estamos com saudade do senhor, pastor Robson. O senhor tem que vir aqui nos abençoar. Se quiser mandar sua consideração a respeito do tema de hoje, fique à vontade. Minha pergunta aqui para os senhores, né? Queria ouvir a opinião de vocês. Nós temos em Atos dos Apóstolos um momento ali que a igreja começa a ter uma certa dificuldade, porque as viúvas começam a reclamar que na hora da ceia estava faltando comida para elas. E os apóstolos, então, né, dizem assim, olha, nós não vamos nos envolver nessa questão. Nós vamos nos dedicar à oração e à palavra e vamos nomear homens idôneos e tal, aí tem toda uma característica ali para cuidar dessa parte. Vocês acham que eu vi o senhor falando sobre isso uma vez numa reunião do Conselho de Pastores, pastor Ronaldo, eu achei muito interessante as colocações que o senhor fez. Se o senhor até lembrar de algumas aí, seria muito bem-vindo. A respeito disso, o que estaria também trazendo peso sobre os nossos pastores, sobre as lideranças, não seria ficar assumindo coisas que não são responsabilidade deles, ao invés de delegar? Sim, porque o pastor, né, tem a outra síndrome de herói, né? Querer fazer tudo, né? Ele quer fazer tudo do meu jeito, né? E tudo do jeito dele. Abraçar né? o mundo. E aqui o que está falando esse texto de Atos 6, que você citou aí, nós temos que cuidar de algumas coisas, não cuidamos de tudo. Nós vamos cuidar das orações, da doutrina, do ensino da palavra. Agora, vocês cuidam dessas outras coisas, parte administrativa, abrir e fechar a igreja, essas outras coisas. Que se o pastor não focar na parte do estudo, da preparação, da parte espiritual, ele vai acabar fraquejando. Por quê? Porque ele não vai dar conta de todas as coisas. E isso, a igreja pode ajudar muito o pastor. Sim. Eu lembro que desde quando eu converti, né, eu sempre fui ali, aquele auxiliarzão do pastor ali, sempre ajudando, né, se era para carregar a caixa, se é para fechar a igreja, se é para abrir a igreja, se é para limpar, se é para fazer alguma coisa, né, eu sou do tempo, quando eu converti, era o tempo do retroprojetor. Você pegava a folhinha, aquela folhinha transparente, né, e escrevia nela e trocava. Cheirinho de álcool. Cheirinho de álcool. Se é para isso, vamos fazer, entendeu? A igreja alivia o pastor. Tira esse peso, porque o pastor chega na igreja, ele tem que olhar som, ele tem que olhar a limpeza, ele tem que olhar se as cadeiras estão no lugar, se o microfone está ligado, se tem a bateria do microfone, se está ligado, se o som, se o irmão chegou, se não chegou, o irmão não chega, e você fica ali, será que aconteceu alguma coisa? Será que... Quer dizer, é mil coisas o Tem pastor uma pessoa olhar ali. desesperada ali que quer conversar com o pastor na hora, Exatamente, tem que ser agora e tal. exatamente, né? Só que o povo esquece que o pastor também deixou todos os problemas dele lá na casa dele, ele também tem seus problemas. Então, o que é o conselho, né? Vamos lá, em Jetro, né? Com Moisés. Olha que tremendo. Entendeu? Vamos, né? E aqui o conselho chamou mais 7, vamos, homens fiéis, né? Homens ungidos que vão ajudar a gente a seguir essa obra aqui. Então, essa é uma parte muito difícil, que é delegar. Porque é aquilo que você falou agora mesmo. O pastor, ele tem uma expectativa que as coisas vão acontecer de um jeito. Mas se eu delegar, elas vão acontecer, mas de outro jeito. E aí eu tenho que estar preparado para isso. Não vai ser do meu jeito, mas vai acontecer, está tudo bem. Entendeu? Uma tela do computador que não passou, um som que falhou, está tudo bem. Vamos seguir a vida. Né? As pessoas vão aprendendo, vão crescendo, vão se desenvolvendo. Então, delegar é fundamental para o pastor. Ele, né, deixar as cargas, cada um carregar as outras cargas também da igreja. Né? O tabernáculo, né, era carregado ali, né, pelos levitas, né, que eles ficavam encarregados daquilo, né, e Moisés que ia cuidar do povo. Então a gente precisa ter essa noção. Dentro de uma igreja, gente, tem pessoas para tudo. A sua igreja pode não ser perfeita, né? A pessoa pode não ser a ideal que você gostaria, mas tem. Porque a igreja forma um corpo. E ali tem pessoas que vão fazer o que precisa ser feito naquele momento. Se você não tiver o ministério de louvor lá, é porque não era para ter o louvor naquele dia. Faz a capela, faz com som mecânico, faz... E fica em paz. Né? Porque a gente fica... Nós, pastores, estamos muito preocupados com o louvor. Né? Louvor bonito, louvor... As pessoas gostam, as pessoas admiram o louvor. Mas, naquele dia, o irmão viajou, o outro não pôde ir, o outro está doente. Amém, glória a Deus, vamos seguir a vida.
Vamos seguir com o que tem. A gente sempre tem que seguir com o que tem, entendeu? E saber que na igreja tem pessoas, né? Quem já leu aquele livro sobre temperamentos, né? Temperamentos transformados, do Tim LaHaye, né? Que eu citei aquele dia lá. Então, quem não leu esse livro, é importante ler esse livro. E nós temos o Profiler também, que fala das pessoas, do tipo de comportamento das pessoas, né? O executor, o comunicador, o analista, né? E assim por diante. Que são pessoas que funcionam diferente. O pastor, como líder, ele tem que ter essa visão. Aqui ele funciona assim, o outro funciona aqui. E você, como líder, vai alocando as pessoas e vai chamando as pessoas para cada uma funcionar da melhor forma possível, né? Se não tem aquela pessoa, alguém cobre. Se não tem ninguém para cobrir, fica sem. E fica em paz. Entendeu? Então, isso vai fazer a igreja funcionar. Vai fazer a igreja ir e você não se estressar com pequenas coisas. Porque o que nos estressa não são as grandes coisas. As grandes coisas você está vendo ali, você está esperando o tempo, mas um monte de pequenas coisas vão estressando o pastor e tirando ele do foco, né? Não deixa as pequenas, delega as pequenas coisas. Esse é o segredo aqui desse Atos 6, 2 ao 4 aqui, né? Aleluia. Pastor Bruno. É até uma parte organizacional, né? Não é nem uma parte negligenciar, não estou nem aí para as irmãs, eu não estou nem aí para o que está acontecendo. Quero fazer um paralelo desse Atos com Tito, que o apóstolo Paulo ele envia uma carta para Tito lá na ilha de Creta, e para organizar a igreja de Creta que precisava ser organizada. E ele fala assim, olha, nomeia líderes para ajudar, líderes anciãos, que sejam irrepreensíveis, para combater os falsos ensinamentos. Só que nós vamos focar nisso, só que você não vai sair da sua liderança, você vai nomear, contextualizando para a gente entender este contexto aqui, né? Você vai nomear líderes irrepreensíveis que você confia para te ajudar a organizar a igreja de Creta. Então você não vai sozinho, Tito. Então é isso que precisa nas igrejas hoje. A gente precisa delegar funções. É exatamente o que estava acontecendo aqui. Cada um, que o pastor Ronaldo falou, cada um cuida de uma coisa. Porque eu acho que a parte mais massiva do negócio é com o pastor. Mas tem coisas que os irmãos precisam ajudar, entender esse amor também pela obra. Eu, no meu diaconato, lavava banheiro, uma vez eu segurei um pedestal de microfone para o Ministério de Louvor, porque faltou o pedestal, e eu segurei o microfone para os irmãos cantar o louvor inteiro, meu braço ali já estava dando cãibra de tanto segurar, e eu me lembro de todo o detalhe do meu diaconato. Por quê? Porque hoje eu uso ele no pastorado. E como a gente usa? Nós seremos eternos diáconos nós seremos, porque ali é a parte, se não é importante, uma das mais importantes da igreja, o diaconato. Então, nós temos que ter essa visão, esse amor ao reino, e também de entender que precisamos ser os braços ali da liderança da igreja e auxiliar. Porque senão daqui a pouco o pastor vai estar lavando, não que não tenha que lavar, mas o pastor vai ter que cuidar da limpeza da igreja, vai ter que cuidar do aconselhamento às famílias, vai ter que cuidar de abrir e fechar a igreja, como foi falado. Não precisa de diácono, então. Então não precisa de obreiro. O pastor faz tudo. E se existe hoje os obreiros, se existe diáconos, presbíteros, evangelistas, missionários, é tanto título, né, para pouco serviço. Então, já que tem tanto título, vamos fazer jus aos títulos que todo mundo fala que tem. Não é só para ter ali um título, né, é para fazer valer a pena e trabalhar na obra mesmo, porque grande é a seara e poucos trabalhadores, né? Então, basicamente, é isso aí. Eu não sei se os evangelistas ouviram isso já, né? Mas quando eu comecei a estar mais do lado do pastor, para me tornar um pastor um dia, foi uma frase que ele me falou. Ele falou, olha, ser pastor é ser sozinho. Você não pode ficar confiando no outro pastor, ficar falando muito da sua vida. Você tem que... Foi até uma expressão que ele usou. Se o pessoal até puder não imaginar que você faça xixi, seria melhor. Eles deviam achar que você é um ser de outro planeta, né? Uma estratégia. E esse entendimento, ele pesa muito. E aí vem uma próxima pergunta nossa. O senhor já citou Tito, né? A solidão pastoral faz parte da vocação ou também da dificuldade de líderes criarem relações sinceras? Vocês acham que isso aí faz parte do ministério, ser sozinho? Ou a questão é que, às vezes, o líder tem dificuldade de se relacionar com os outros? A liderança, ela, pela sua natureza, ela vai trazendo um isolamento. Mas
eu tenho que ter consciência disso, que eu não posso ficar isolado. Né? Então, essa consciência eu tenho que ter. Porque eu começo a me proteger demais. O isolamento é por quê? Porque eu estou me protegendo. Eu não... Como você disse aí, não pode nem saber que eu vou no banheiro. Não pode nem saber que eu tenho problemas. Não pode saber que eu tive dificuldade. Não pode saber que eu tive uma crise no casamento. Não pode saber... Não. Quanto mais a igreja te conhecer, mais ela vai te amar e te aceitar. Por quê? Porque ela vai ver que você é um cidadão normal. Ela não vai criar expectativas. Entendeu? Falsas expectativas. Então, a igreja, lógico, você tem as suas intimidades com a sua família, mas você não precisa esconder todas as coisas. Não, porque eu briguei com a minha mulher, eu vou ter que falar para a igreja. Não, mas se você está numa guerra, tá complicada as coisas, né? A briga está mais complicada. Você, por menos, tem que levar para a sua liderança, você tem que levar para os presbíteros, para os diáconos, né? Você não pode esconder isso, senão fica uma carga muito pesada, muito pesada. O grande problema do ser humano é quando ele desconecta de si mesmo, entendeu? Ele é uma coisa aqui na frente e é outra coisa por trás dos bastidores. Isso arrebenta com o ser humano, entendeu? Então eu sou o que estou aqui e sou o que sou aqui, a mesma pessoa. Sou a mesma pessoa. Então as pessoas não vão criar expectativas. Você sabe por que as pessoas gostam de você? É pelo que você é. Você sabe por que as pessoas não gostam de você? Pelo mesmo motivo. Pelo que você é. Entendeu? Então, quem você quer agradar? Então, esse negócio de querer agradar as pessoas, isso vai levar a um estado de sofrimento. Então, eu tenho que quebrar isso. Então, você precisa de um discipulador, alguém que está discipulando você precisa discipular alguém, você precisa ter companheiros, igual nós temos lá no Compass. Né? Ter essa amizade pastoral. Ter essa amizade pastoral, né? Esse relacionamento. Por que eu estou aqui hoje? Por causa do Compass. Sim. Nós nos conhecemos lá e estamos aqui hoje. A gente está se interagindo. Agora estou conhecendo mais outros obreiros aqui, homens de Deus. Maravilha, nós vamos nos conectando e vamos nos ajudando um ao outro. E vendo que a gente não está sozinho. Nós não podemos perder a visão da unicidade. Nós nascemos para ser um. A Bíblia não diz isso? Quando nós formos um, o mundo vai reconhecer o Senhor. Nós nascemos para ser um, porque como eu sou um, você com as suas dificuldades, ele com as dele, nós estamos trocando ideias aqui. O que nós temos que ter ideia é de que nós estamos num outro patamar, num outro nível. Ou seja, nós somos íntegros, somos honestos, valorizamos as coisas que são de boa fama, tudo que é bom, né? E isso pensar. Então, nessas coisas, nós estamos daqui para frente, nós vamos para o céu. Agora, se você está pensando em tirar a ovelha do outro, trapacear o outro, ser melhor do que o outro, ser mais bonito que o outro, aí não tem relacionamento que vai sustentar. Claro. Mas se nós estamos pensando em reino, nós temos que buscar ser um. Então, eu sou o que sou. Cara, pastor Bruno, poxa, estou brigando com a minha esposa lá, e pé de guerra, o negócio está pegando. Ora comigo. Talvez não tenha nenhum conselho, mas só a oração do irmão já vai me aliviar. Entendeu? E eu não preciso esconder nada de ninguém. Sou o que sou. Isso é o poder da vulnerabilidade. Ou seja, eu sou vulnerável. Por quê? Porque eu não sou Cristo. Eu não sou herói. Eu não sou de ferro. Eu não sou infalível. Né? Então, nós somos tudo isso. Você é um cidadão normal. Normal. Você precisa ser divino sendo humano. Humano, né? Exatamente. É a questão da comunhão mesmo, né? O pastor Ronaldo falou uma coisa muito interessante, que hoje nas igrejas há uma competição, pastor. Onde tem igrejas virando empresas. E eu falo isso muito lá na igreja com o pastor Antônio, a gente tem uma comunhão muito saudável, tanto que também estou aqui por causa dele. Através dele, né? E a gente conversa muito sobre isso, sobre a questão da comunhão. É o texto do orar com os que choram, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E isso aí é um chamado universal desta passagem bíblica. Sim. Isso não é só para membros de igreja. Isso é para pastores com pastores, pastores com membros, evangelista com pastores. Não tem diferença nenhuma. A carne é a mesma, a necessidade é a mesma, tudo é a mesma, talvez até mais, devido às responsabilidades. Então, a questão aqui é tirar a competitividade e nós entendemos que é uma bandeira só, que é o reino de Deus. E nós estamos trabalhando para um só, que é Jesus. Glória a Deus. Então, nós temos que entender que não há competição, há união, há comunhão. A ordem sempre foi essa.
É na comunhão que Deus ordena a vida para sempre. Então, ali não está falando, na competição de vocês eu vou ordenar a vida para vocês. Quando você está falando de vida, você está falando de algo que está prestes a morrer ou morto, reviver. Então, é na comunhão. É exatamente o que foi falado. O evangelista, o negócio é o seguinte, estou passando uma situação que eu tenho a confiança de falar com o senhor, eu preciso desabafar, o pastor Ronaldo, o pastor Carlos, e eu preciso colocar isso para fora. Porque se eu criar essa casca de super-homem, se eu continuar por muito tempo com essa falsa personalidade, onde o pastor Ronaldo estava falando que realmente nós é uma coisa lá na igreja, nós somos uma coisa, chega em casa a gente desmorona. Né? Tem até um vídeo que eu vi esses dias que quando o pastor fecha a porta do quarto, sozinho ele desaba e chora, mas lá fora com a família ele está sorrindo e brincando. Então nós temos que ser mesmo e falar, irmãos, o negócio, eu estou com um problema, estou passando por isso, eu preciso da ajuda da igreja, preciso da oração dos irmãos, e eu preciso compartilhar algo com vocês. E entender que a nossa identidade aqui é realmente ser divino mais humano, como você mesmo diz, né, pastor? Então, inclusive, né, quem está nos ouvindo aí, pegando um gancho lá com Elias falou, eu tô sozinho, eu quero morrer. Deus falou, não, ainda tem 7 mil. A gente acha que tá sozinho, mas não tá, né? Tem muita gente como a gente, com um coração abençoador, né? Que a gente pode fazer amizade, né, pastor? Sim, claro. O senhor ainda não me levou para almoçar na sua casa, não, mas vai dar certo. A gente fez vai sair, pô. A gente fez uma janta na segunda-feira com pastores, assim, e foi tão gostoso. Cada pastor compartilhou a sua visão, e não era assim, nem todo mundo concordava com todo mundo. Isso é normal, a gente não vai concordar com tudo, né? Mas a gente pode caminhar junto, mesmo não concordando um com o outro em algum aspecto, né? O que nos une é maior, com toda certeza. Eu vi que eu tinha um problema sério na minha igreja quando eu pastoreava. Pastorei quase 20 anos, quando uma vez eu levantei uma oferta para colocar uma fachada numa igreja, então era a igreja nossa. E uma irmã me procurou e falou, mas pastor, nossa igreja precisando, o senhor vai ajudar uma igreja que não tem nada a ver conosco? Falei, mas isso é ser reino de Deus, irmã. É ajudar o outro que não tem nada a ver com a gente, né? E às vezes as pessoas perdem isso, né? Isso é reino de Deus. Eu estou muito feliz porque hoje aqui na rádio de todas as igrejas que tocam o som do céu, o reino de Deus está se manifestando através de vocês, de tantos ministérios. Daqui a pouquinho, meio-dia, os irmãos da Igreja Madureira vão compartilhar a palavra, passar seus endereços e horários de culto. E eu queria que vocês aproveitassem esse espaço antes da gente orar, para o senhor, pastor Bruno, o senhor, pastor Ronaldo, passar mais uma vez os contatos de vocês, né? Agora há pouco mesmo, um irmão aqui, o pastor Antônio falou que não precisava pôr a mensagem dele no ar, por isso que eu não coloquei, mas eu vou ouvir, viu, pastor Antônio? A Aninha já mandou aqui. Aninha, você mandou muito em cima da hora. Eu vou responder amanhã. A Aninha, ela sempre manda uma pergunta daquela, sabe? Essa aqui vai ter que ficar para amanhã, tá, Aninha? Mas eu não vou esquecer, não. E a gente está recebendo aqui, agora há pouco, um irmão mesmo, um xará, pediu um contato de um psicólogo. Às vezes a gente precisa, né? Sim, e eu indiquei vou indicar o senhor também. Eu sempre indico mais de uma pessoa, né? Um psicanalista, um psicólogo, alguém da área para ajudar. Então, fica à vontade, pastor Ronaldo, passar seus contatos também, para quem estiver precisando, principalmente líderes. O senhor trabalha muito com líderes, né? Eu trabalho com líderes, né? Com mentoria, né? De pastores, de líderes, executivos. Sou também psicanalista, né? E a gente também faz mentoria de inteligência emocional. O meu contato no Instagram, né? Que hoje todo mundo usa Instagram, né? @Ronaldo DG Azevedo, né? E quem quiser fazer contato com a gente pode fazer. A gente tem o maior prazer em atender, em servir. Tudo que a gente faz é dentro do contexto da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, tudo foi feito pela palavra, né? Então, como o pastor Bruno diz, né, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, tudo foi feito pelo poder, pela palavra de Deus, e é junto, né, em 2 Pedro, no capítulo 1, se eu não me engano, ele fala, né, que nós devemos juntar a fé à ciência, né? O conhecimento e tudo. Porque isso nos faz interdependentes. O homem quer ser muito independente, mas ele não nasceu para ser independente, ele nasceu para ser interdependente. Então, a gente precisa juntar todas as coisas, todos os conhecimentos, né, para que a gente possa ser um. Né? Sim, glória a Deus. E o endereço da igreja, pastor, seus contatos também? Ela é Avenida dos Santos Reis, 185, lá no Morumbi. No Morumbi. Isso, Igreja Arca Aliança. Tem um Instagram também, que é @PR Bruno com 2 N's, Barbosa com S. E os irmãos podem seguir lá. E o WhatsApp, 34
99715-0047. Tá. Se alguém não conseguiu anotar os contatos, irmãos, é só me chamar aqui no WhatsApp da Maravilha, que eu passo os contatos de todo mundo, como vocês sempre fazem. Sempre o pessoal pede os contatos de quem está aqui para, né, poder levar para pregar nas igrejas, ministrar nos eventos, ou então para usufruir de algum tipo de serviço que os irmãos estejam oferecendo. Nós vamos terminar aqui fazendo uma oração, vamos orar pelos nossos pastores, os nossos líderes. Queria começar com o senhor, evangelista. O senhor ora um pouco, depois o outro evangelista aqui, como é que é o nome dele? Isso, é o pastor Wesley. É o pastor Wesley, esse já é pastor, então. Isso. Pastor Wesley continua, depois o pastor Ronaldo. Finalizamos aqui com o querido pastor Bruno. Vamos falar com Deus, vamos orar por essa gente que tanto precisa. Graças a Deus, né? Muito obrigado, pastor Ronaldo, muito obrigado, pastor Bruno. Muito obrigado, pastor Carlos, por essa mesa posta hoje, né? Eu estou saindo daqui satisfeito e alegre e aprendi muito. Muito Glória obrigado pelos seus ensinamentos nesta manhã, viu? Amém. Glorioso Deus e eterno Pai, nós queremos render graças ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Pai, toma nas mãos, Senhor, a direção da rádio, Senhor, a direção dos programadores. Nós te pedimos nessa manhã, começo de tarde, Senhor, abençoar a vida dos pastores que aqui nos trouxeram esse belo ensino. E fica aí os nossos sinceros agradecimentos, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Meu Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, o qual o Senhor tem nos proporcionado, o qual o Senhor tem, ó Pai, preparado para nós, ó Pai, para cada um dos ouvintes que ouve, que o Senhor venha continuar abençoando, visitando cada pastor, ó Pai, que tem enfrentado, Senhor, esse campo, ó Pai. Jesus, o Senhor conhece as fraquezas, as necessidades de cada um, que o Senhor vai de encontro, ó Pai, às famílias, os lares, o ministério de cada um. Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, abençoando com tua mão, ó Pai, sobre cada um, Senhor. Jesus, querido, repreendendo todo o mal, Senhor, trazendo a cura àqueles que estão enfermos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus e Pai. Peço que o Senhor visite agora, Senhor Deus, essa pessoa que está ouvindo esse programa, Senhor Deus, que se encontra às vezes em depressão, em tristeza, Senhor Deus, em muitos desafios, Senhor Deus. Pai, às vezes não tem encontrado uma saída, um olhar, Senhor Deus, diferente, ó Pai. Que o Senhor possa visitá-la poderosamente, ó Pai. Os obreiros, os líderes, pastores, Senhor Deus, cada um na sua necessidade, Senhor Deus. Transformando, curando e restaurando cada uma das vidas, ó Pai. Que elas possam, Senhor Deus, cada vez mais olhar para o alto, Senhor Deus. Cada vez mais, Senhor Deus, sentir a Tua presença, o Seu amor, a Sua misericórdia e o cuidado, Senhor, em toda e qualquer situação, ó Pai. Que o Senhor não nos deixa nem nos abandona, Senhor Deus. Mesmo que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, Senhor Deus. O Senhor é poderoso e glorioso na vida de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Que elas sejam hoje transformadas, Senhor Deus, que elas sejam hoje, Senhor Deus, ó Pai, saradas de todas as suas dores, ó Pai, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, abençoar toda a direção desta rádio, Deus. Que o Senhor venha, Pai, abençoar, Pai, os comunicadores, os diretores, desde a recepção, Pai, até o último cargo desta rádio. Que o Senhor venha abençoar também os pastores que aqui estão, evangelistas. Pai, os ministérios desta cidade, que o Senhor alcance cada um. Pai, cada líder, Senhor, cada membro. Deus, em nome de Jesus, que aquele que está ouvindo, Senhor, Pai, esta programação com um pedido de socorro, Deus. Aquele que tem gritado, a alma tem gritado por uma ajuda e ainda ninguém chegou para levar essa ajuda, Senhor. Somente o Senhor é quem acessa a alma do homem, Deus. Por isso, Jesus, que o Senhor venha curar essas feridas. Que o Senhor venha, Pai, socorrer o aflito, o oprimido, o cansado. Nós queremos colocar esta cidade, Uberlândia, nas suas mãos. Queremos, Pai, declarar que as chaves dessa cidade é do Senhor Jesus. Queremos declarar, Senhor, cada população, cada habitante desta cidade, das regiões circunvizinhas, Pai, pertencem a Ti e nós queremos Te glorificar por este momento, por esta oportunidade no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Fica aqui a nossa gratidão, viu, pastores? Eu realmente fico com o coração cheio de alegria, porque eu sei que muita gente que está nos ouvindo está sendo abençoado por essas palavras. E tamo junto, viu? Os pastores quiserem entrar em contato com a gente aqui também, pra gente ajudar eles a chegarem aí perto do Compaz, fazer parte de outros grupos também. Não fique sozinho, meu querido. A batalha é grande e a gente precisa estar junto, né? Obrigado, pastor Bruno, pastor Ronaldo Azevedo, pastor... Desculpa. Wesley. Eu tô aprendendo o nome dele, acho que é a primeira vez. E o evangelista... Evangelista Genival. Obrigado. Que Deus abençoe. Na sequência, a gente tem aí o programa da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Nós vamos ficando por aqui e até amanhã às 11 horas no Debate Maravilha.
Você ouviu Debate Maravilha. No ar de segunda a sexta, às 11 da manhã. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Creia na palavra dele. Diga aleluia! Meu Deus me fez promessas. Ele não se esquece do que prometeu. É o seu prazer cumprir tudo que me diz. Sei, não está demorando, está caprichando para me honrar. É no seu de repente que me surpreende e se manifesta o seu